O Presidente da República inaugurou esta semana o Hospital Municipal do Coemba. João Lourenço disse que o Estado não faz favor algum à população quando coloca à sua disposição escolas e unidades de saúde. O Presidente da República inaugurou também no Bié o novo terminal de passageiros do aeroporto Joaquim Capango. As obras, que tiveram a duração de 2 anos, custaram aos cofres do Estado 45 milhões de dólares. A chegada do presidente João Lourenço ao Coemba, 162 km a leste da cidade do Cuito, província do Bié, assinala um momento histórico por ser a primeira visita de um chefe de Estado em quase 44 anos de independência ao município. A inauguração do Hospital Municipal do Coemba assinalou o momento mais alto da sua visita de trabalho. Aqui, o Presidente da República ofereceu ainda 3 viaturas para apoio técnico e administrativo do hospital. Ora, então vamos agora dar espaço aos nossos comentadores. Agora eu posso saudá-los, Vítor, muito boa noite. E também boa noite, David. Boa noite, Vítor. Com quem é que eu começo? É indiferente. É indiferente. Então vamos começar consigo, Milonga. O Presidente da República então acaba de fazer esta visita ao Bié. Coincidentemente é uma visita que surge depois de alguns incidentes a nível do próprio Executivo, e o Presidente da República é reconhecer que de facto foi enganado no caso da Mediateca do Bié. Eu perguntaria, é normal um auxiliar do titular do Poder Executivo enganar o seu chefe? Quais terão sido as motivações? Bem, as motivações claramente que não conseguimos escrutinar, não é? Mas não é normal, porque um auxiliar do titular do Poder Executivo, os mandatários, os cidadãos que ocupam cargos distintos na gestão do país, devem estar, digamos, comprometidos com a coisa pública, devem ser pessoas que estejam dotadas com idoneidade moral, acima de tudo, para poder fazer face àquilo que são os seus grandes desafios. Claramente foi, digamos, aquilo que disse um fogo amigo contra o Presidente da República, não é? O Presidente da República recebeu um fogo amigo e que se consubstanciou naquela informação que passou no discurso sobre o Estado da Nação, que realmente ficou muito mal na fotografia. Nós já havemos de falar desse discurso, então deixa-me dar aqui a oportunidade também ao Vítor Fernandes. Vítor, este incidente, praticamente já admitido pelo Presidente da República, por ter sido, digamos, informado de que a Mediateca do Bié terá sido já inaugurada e, na verdade, constatou-se que não o foi. Qual é a análise que faz a esta situação? É grave. É grave porque o Presidente da República, quando faz um discurso com aquele cariz protocolar, ainda por cima sendo um discurso na Casa das Leis, na Casa dos nossos representantes, o discurso tem que, obviamente, estar todo ele eivado de verdades e, de facto, quando assim não acontece, é grave. Agora, é muita pena que, de facto, algumas imperfeições tenham manchado um discurso que foi extremamente extenso, exaustivo o suficiente, e onde o Presidente fez um balanço daquilo que foram os principais feitos e os principais achievements que tivemos ao longo do ano, e onde também, enfim, traçou aquilo que, na opinião do chefe do Executivo, seriam os caminhos para o próximo ano. Bom, mas deixa-me só dizer o mesmo que disse aqui ao Milonga. Nós já vamos analisar daqui mesmo a seguir esse discurso, mas antes falávamos da visita do Presidente da República ao Bié. Ora, mas há aqui uma ligação também com o discurso, porque algumas situações ocorreram e que foram mencionadas no discurso. E eu perguntaria, será esta visita que o Presidente fez agora, já que acontece pouquíssimos dias depois do discurso, uma forma também de João Lourenço tentar aferir realmente se os dados que lhe foram passados para constarem do discurso de facto conferem? Não, a visita presidencial já estava programada há algum tempo. O Presidente não viaja... Há uma preparação para a visita presidencial, portanto já estava programada. De qualquer maneira, calhou bem, porque gostei da franqueza com que o Presidente abordou o tema, não fugindo
a questão e, como é óbvio, aquilo estava claro que a mediateca não estava... Mediateca, no caso. Não estava ainda inaugurada e, portanto, não há que fugir a este tema. Os jovens aproveitaram para passar um recado ao Presidente da República no sentido de afinar melhor o seu grupo para que se evitem esses... É uma nota positiva. O Presidente da República, ao promover esses encontros com os jovens, expõe-se, como nós nunca vimos, um Presidente da República em Angola expor-se dessa maneira, e a exposição é uma faca de dois gumes, não é? Tem o lado positivo, que é o da interação e da auscultação, mas depois tem o lado que é menos positivo, que é o depois de confrontação com todas as imperfeições que vamos tendo. Milonga, sobre este tema, deixa-me terminar consigo. As infraestruturas que o Presidente da República inaugurou agora no BIE podem melhorar a apreciação sobre o desempenho da ação, digamos, social que o atual Executivo estará ou poderá ter até o final do seu mandato? Faz efetivamente parte daquilo que é o grande desafio do Executivo naquilo que tem que ver com o cumprimento das tarefas fundamentais que têm consagração constitucional, e quando nós falamos sobretudo da inauguração de infraestruturas que têm um impacto direto naquilo que são os direitos fundamentais, estamos a falar sobretudo do direito à saúde, à formação das pessoas, à educação. Portanto, é um investimento, digamos, de encorajar e mais do que se inaugurar infraestruturas, é fundamental que essas infraestruturas estejam convenientemente apetrechadas e, mais do que isso, que tenha também técnicos, quadros humanos com competência e valorizados para que efetivamente essas infraestruturas consigam corresponder àquilo que são as necessidades reais, à expectativa dos cidadãos. Mas a pergunta que lhe fiz, Milonga, tem a ver com o facto de que alguns, ou quase a maioria destes projetos, terem sido já lançados pelo anterior Executivo e agora serem inaugurados pelo titular do Poder Executivo. Que é uma questão da continuidade, uma questão da continuidade, mas isto aliás. pode melhorar efetivamente a imagem que as pessoas têm sobre o desempenho do Executivo, já que algumas pessoas vão dizendo que, de facto, as políticas do atual Executivo ainda não se fazem sentido. Não, eu costumo dizer, David, mais do que se inaugurar, é fundamental que esta inauguração tenha impacto. Nós temos muitas infraestruturas em determinadas realidades do nosso país que depois não impactam na vida dos cidadãos. Colocar lá uma infraestrutura, por exemplo, e não colocar o homem que atenda convenientemente o cidadão, é quase que nada, mas claro está que é um caminho, não é? Agora, quando faz referência de serem infraestruturas que começaram do governo anterior, é um governo de continuidade, não é? Quem está a governar é o MPLA, João Lourenço é do MPLA, aliás, a própria mediateca, que é vergonhoso no caso, uma mediateca que começou a ser construída em 2013 e em 2019 ainda não está inaugurada. Quer dizer, vê-se pode. Pronto. Levamos 5 anos para colocar à disposição uma mediateca. Quando é que vamos construir uma nova cidade? Quando é que vamos construir os grandes desafios a que o país deve estar voltado? Bom, vamos mudar de assunto. Ora, o discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação dividiu os deputados. Se alguns entendem que a mensagem não retratou o país real, outros afirmam que não se deve cobrar muito do Presidente da República em 2 anos de mandato. O grupo parlamentar da UNITA surpreendeu o Parlamento com a exibição de cartões amarelos, na altura em que o Presidente da República discursava. Os cartões foram exibidos para, segundo os deputados, chamar a atenção do chefe de Estado sobre os vários problemas que ainda deve resolver. Foram muitos cartões amarelos, vamos continuar a fazê-lo. É uma chamada de atenção para o Sr. Presidente da República, que governa o país, que ainda há muitos espaços cinzentos. Eu penso que qualquer um de Vossas Excelências sabe que o angolano está com uma crise acentuada, a moeda perde valor todos os dias, o cidadão compra o mínimo mais caro, os efeitos do IVA estão desastrosos e não é isto que foi retratado ao país. Nós queremos o que é que o país vai ser daqui em diante, o que é que vamos ter o próximo ano. Isso o Presidente não falou. No entanto, outras forças políticas têm uma posição diferente. Dá para perceber que tem feito algum esforço, mas a situação em que o país foi encontrado não permite que os resultados
do esforço que tem sido agora seja visível. Mas foi um discurso balanço. O Presidente da República, uma vez que no seu discurso anterior prometeu uma série de coisas e desta vez fez o balanço de tudo quanto tinha prometido. Então é um discurso de balanço que eu achei que é equilibrado, na medida em que em 2 anos não podia fazer milagres. O MPLA saiu da sessão plenária satisfeito com os números apresentados durante o discurso sobre o Estado da Nação em relação às realizações alcançadas em 2 anos. Uma maravilha. De tudo, o senhor Presidente da República fez uma catarse do país, um levantamento, um diagnóstico em que abordou com todos os pormenores os diferentes setores que põem a sociedade angolana. O que mais me encantou são os números. Não se pode governar um país sem números. E deste discurso, que levou mais ou menos 2 horas, o que mais me encanta é que houve de facto os números. São os números que definem tudo. Então vamos começar a análise ou os comentários ao discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República com Vítor Fernandes. Vítor, este discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação é ou não um discurso que retrata o país real? Eu penso que aproxima-se muito, tirando aquelas imperfeições de que já falámos na primeira abordagem. O Presidente foi muito exaustivo, varreu mais ou menos todos os setores que neste momento impactam o Estado da nossa nação e apontou caminhos. Eu tenho muita pena que ele tenha ficado enevoado com aquelas imperfeições, mas quer do ponto de vista da descrição do que foi feito até agora, em matéria económica, em matéria financeira, em matéria de infraestruturas, quer também a apontar caminhos para aquilo que vai ser feito para o próximo ano. Eu penso que o Presidente esteve muito extenso e muito exaustivo, como nós nunca vimos um discurso sobre o Estado da Nação. Aliás, é até, eu acho que injustamente acusado de ter sido extensivo demais ou exaustivo demais. Eu penso que não, eu acho que o Presidente da República deve, quando vai ao Parlamento, trazer tudo aquilo que são as informações, porque também é a única altura em que nós temos a oportunidade de ouvi-lo nessa condição. E, obviamente, ele é o titular do Poder Executivo e, portanto, não há ninguém que o possa substituir nessa função. Por isso, para mim, foi muito interessante. Depois, também é um discurso com densidade, é um discurso numérico, muito exaustivo também desse ponto de vista, e isso também é uma novidade, porque, aliás, até algumas imperfeições surgiram exatamente da enumeração quantificada de algumas matérias. Penso que o que mais me surpreendeu foi, de facto, que o Presidente fugiu a alguns temas que, na minha opinião, deviam constar desse discurso. E o primeiro deles é, claramente, o próximo pleito eleitoral que se adivinha para 2020, que são as autarquias, e onde, naturalmente, que num discurso que antecede este ano que aí vem, penso que uma palavra do Sr. Excelência, Sr. Presidente, merecia esse tema. No mais, parece-me que foi um discurso muito bem conseguido. Vê-se que o Presidente está a ganhar traquejo, ele também não tem ainda, digamos, a rodagem, porque é o segundo discurso do Estado da Nação a que ele dirige e, portanto, penso que vamos ter melhorias, quer ele, quer os órgãos que o auxiliam na produção desse documento. Milonga, em 2 anos de mandato, afinal, já se pôde ou não cobrar relativamente aos resultados do desempenho do Executivo? Claro que sim, há toda a legitimidade dos cidadãos a cobrarem a Sr. Presidente da República. Aliás, quando candidatou-se enquanto cabeça de lista, fez promessas ao povo e o povo sufragou, acreditou nas promessas, ora, e o povo tem toda a legitimidade, se sentir que não está a corresponder à sua expectativa, de cobrar claramente aquilo que foi prometido pelo Executivo. Não é? Aliás, os angolanos votaram programas, não votaram, digamos, o rosto, as intenções, não é? Os dados e 2 anos depois, e quando nós falamos em 2 anos da vida... João Lourenço lançou no discurso, correspondem ou não às expectativas para quem governou já durante 2 anos? Olha, eu tenho algumas informações que de facto levam-me a acreditar que nem todos os dados são reais, não é? Eventualmente não por culpa do Sr. Presidente da República, mas infelizmente devido à desonestidade por parte de quem terá passado os dados. Por exemplo, falando aqui da Estrada Nacional 230,
esta que de Luanda e vai até Saurimo, de Catete ao Dondo, a estrada é aquela coisa, não é? Depois, depois Malães Lucala está boa, mas de Lucala, aliás, de Lucala a Malães está boa, de Malães a Saurimo é uma estrada que não se recomenda. É um desastre. Entretanto, apareceu nos dados como uma das estradas também reabilitada. Portanto, e nós sabemos que, infelizmente, infelizmente, a arte de ser desonesto por parte de alguns governantes continua. Portanto, e o Sr. Presidente da República tem, de facto, de apurar os seus serviços para checar. E o caso da Mediateca é um exemplo claro. Mentir que uma estrutura foi inaugurada, que uma estrutura que facilmente poderia ser desmentida, porque é visível, não é um investimento que o cidadão não consiga, digamos, escrutinar. Portanto, é para ver aqui a capacidade de mentir, enfim, por parte de alguns governantes, não é? Fica mal o Sr. Presidente da República, infelizmente, não é? Mas sem esta, acaba por sair-se bem, quando o Presidente dá cara, reconhece que, de facto, o dado não foi o mais acertado e diz procurar corrigir. Agora, é fundamental que aí onde alguém não foi honesto, o Sr. Presidente da República tem, de facto, usar os instrumentos legais para punir de acordo à lei. E o Presidente da República, neste aspecto, tem instrumentos que lhe possam auxiliar a aferir estes dados? Estou aqui a dar como exemplo os serviços de informação, por exemplo. Os serviços de informação, os serviços de apoio do Sr. Presidente da República, enfim, esses dados não podem sair, ou pelo menos não deviam sair, eventualmente, do gabinete do Ministro diretamente para o Presidente da República, e o Presidente da República fazendo fé, ipsum facto, tal como foi passada a informação, e partilhar para com os cidadãos, não é? Ficou muito mal, infelizmente. Ficou muito mal, infelizmente, mas vamos acreditar. Eu continuo a acreditar na boa vontade do Sr. Presidente João Lourenço, mas infelizmente também, tal como fez referência ao Sr. Presidente da República, eu não sei se, de facto, o Presidente da República luta mais contra os marimbondos que estão fora do governo ou se tem mais marimbondos no seu governo. Muito bem, Vítor, já para terminar este tema, apesar dos deputados reclamarem de não lhes ser permitido fiscalizar diretamente os atos do Executivo, há outro modo dos deputados aferirem, como neste caso, se os dados, digamos, avançados pelo Presidente da República são reais ou não? Bom, nada impede os deputados de fazerem um acompanhamento dos setores ministeriais que estão com responsabilidades em relação a isso. Aliás, muitos deles fazem essas visitas. Apesar de, tudo impede. Do ponto de vista pessoal, eu acho que... O que é que diz o Milonga? Não, eu aí não estou de acordo com o meu confrade Vítor Fernandes. E, aliás, nós vimos que, em tempos, uma delegação de deputados da Casa CE, penso, tentou visitar o novo aeroporto e foram barrados. Há muita dificuldade de fiscalização e o Sr. Presidente da República deve compreender que, de facto, quanto maior for o nível de fiscalização, maior será a ajuda que terá para a sua própria governação. Porque, infelizmente, no seio dos titulares do Poder Executivo, ainda existem alguns que não estão alinhados com o Presidente da República, não é? Daí esse tipo de informação que até mais parecem ser boicote de fogo amigo. Certamente. Eu retirei a palavra, mas pode prosseguir. Eu ia chegar lá só dizendo que, na minha opinião, os deputados deviam poder fiscalizar os atos do governo. Aliás, estão mais ou menos amputados dessa sua responsabilidade, porque é para isso que nós elegemos os deputados. De qualquer maneira, e de acordo com a lei, e houve um acordo no Tribunal Constitucional que digamos, clarificou essa posição. Mas eu acho que essa fiscalização devia ser uma fiscalização sucessiva. Agora, é muito importante que voltemos ao Estado da Nação, porque nós estamos aqui a falar do Estado da Nação, mas os principais indicadores que foram apresentados sobre qual é o Estado da Nação não estão a ser discutidos. Nós até aqui, com o meu colega Milonga Pedro, invariavelmente, Milonga Bernardo, peço desculpas, caímos outra vez nas imperfeições. Ora, falou-se de inflação, falou-se do eventual acordo que está a ser feito. Aliás, estamos agora com uma delegação em Washington por causa do acordo com o FMI. O Presidente falou de quantidade de dinheiro é que temos disponíveis para os projetos que vêm aí. E são matérias de absoluta importância e essas é que merecem, de facto, alguma atenção, porque elas vão impactar diretamente aquilo que será a nossa vida para o próximo ano. E vamos ter um ano difícil. Portanto, não vale a pena pensarmos que o Presidente da República tem uma varinha mágica
e que com a sua força e com a sua determinação vão se resolver os problemas sociais todos. Não é verdade. Angola o nosso país está com uma crise económica profunda, que é interna, mas depois também tem circunstâncias externas que não ajudam a que isso se faça. Nós não temos uma credibilidade internacional que nos permita fazer a atração de investimento como gostávamos. Nós estamos numa situação concorrencial com outros países que têm melhores condições. Portanto, a situação vai, de facto, tendencialmente ser mais difícil agora. Mas é justamente por isso que ouvimos em instantes um deputado, creio que da oposição, justamente ao falar do discurso à nação, ter dito que gostaria de ouvir propostas animadoras por parte do Presidente da República no sentido de como é que o país está preparado para enfrentar estas situações. David, a oposição faz o seu papel. Eu, se estivesse na oposição, também, mesmo que o discurso tivesse sido sem falhas, eu apontaria dificuldades. Mas, em particular, encontrou no discurso do Presidente algumas soluções, algumas vias para se pôr cobro à situação económica? Desde logo, o Presidente colocou o acento tónico na questão da agricultura, que é, nós não prestamos muita atenção àquilo que é a nossa principal capacidade produtiva. Mas há quanto tempo é que se vai falando disto, Vítor? Aí está. Pronto, a questão é, nós antigamente falávamos sobre isso, e ainda hoje, se formos ler o nosso Orçamento Geral do Estado, a agricultura ainda é um parente pobre. Mas não pode ser. E nem vai melhorar muito, eventualmente não vai melhorar muito para o próximo Orçamento Geral do Estado. Um país que tem os recursos hídricos que tem as terras aráveis que tem, é vergonhoso que diga isso, que existam angolanos que morram à fome. Porque o investimento na agricultura, aliás, o Vítor, que entende melhor esse métier, obviamente, que eu, como sabe, é um investimento de muito risco, não é? E é um investimento onde o Estado deve financiar. Aliás, a maior economia do mundo, que é os próprios Estados Unidos da América, tem um bom, portanto, no bolo daquilo que é o orçamento, tem uma boa fatia para puxar na agricultura. E quando nós falamos que não há investimento na agricultura, nós estamos a falar da própria segurança do Estado, a segurança alimentar, aquilo que nós comemos. Um país como o nosso importar alho, importar tomate, importar cebola, um país onde, se eventualmente os acionistas da TV Zimbo se decidirem colocar isso abaixo e decidirem transformar isso num espaço para a agricultura, vai dar. O nosso solo é terrivelmente arável, mas falta capacidade. Mais do que o discurso, mais do que aquilo que é a formalização, que está no formal, é preciso concretizar. E o nosso Orçamento Geral do Estado diz tudo. Qual é, de facto, o investimento que se faz para a agricultura? Bom, eu aqui tenho que ajudar. Vai ajudar, mas muito rapidamente, Vítor, porque já pretendemos mudar de tempo. Em 30 segundos. Não cabe ao Estado fazer o investimento na agricultura. Criar condições para a aposta na agricultura. Essa noção de que tem que ser o Estado a colocar os investimentos é uma noção errada, na minha opinião, e que conduziu o país ao estado em que se encontra. O investimento deve ser feito pelos empresários, pela sociedade privada, ao Estado, mas o dinheiro não é só. Mas o Estado vai financiar, Vítor. Qual é o empresário? O Vítor não vai. Desculpa, Vítor, só uma notazinha. Tenha a bondade, faz favor. É muito rápido. Tenha a bondade, Vítor. Se nós nos prepararmos, se nós nos organizarmos, se nós estivermos capazes de receber financiamento, o financiamento vem. O financiamento não está em Angola só. Aliás, há mais dinheiro fora de Angola do que em Angola. Vítor, mas quando eu falava do investimento na agricultura, não estou a dizer no financiamento direto ao agricultor. O Vítor não vai meter o dinheiro num espaço onde depois tem dificuldade para escoar. Quem deve criar as infraestruturas? É o Estado, Vítor. O Vítor não vai fazer isso. Pois, e é o Estado também que deve, Vítor, criar o ambiente de negócios para atrair o investimento. Pronto. Aqui não é o Estado, somos todos nós. Essa é que é a questão. Não há um Estado não acha, Vítor, que nossa atuação as grandes infraestruturas, como por exemplo de eletricidade, água, como de comunicação, neste caso para o escoamento de produtos, como referiu aqui o Milonga, realmente são responsabilidades do Estado. Estamos a falar de realidades diferentes. Depois tens de criar um sistema. Vamos colocar as coisas como elas devem ser colocadas. Imagine o AMBO. Neste momento, no AMBO já se produz. As pessoas comem milho, comem mandioca, comem batata. Não há muita mandioca, mas há milho, de certeza, abundância. O AMBO do ponto de vista da agricultura, não se tem que ensinar a ninguém como produzir. A grande dificuldade que alguns agricultores têm é, por exemplo, organizar-se em cooperativas. Coisas muito simples.
organizarem-se em cooperativas. Isso é um conhecimento que vale a pena colocar lá. Isso sim, cabe ao Estado fazer. Quem é o Estado aqui? O Ministério da Agricultura e os seus pares. Depois disso, se potenciar a produção, aí pode aparecer a indústria. Está a ver? E indústrias, microindústrias, vão desenvolvendo alguma atividade. Nós, como, perdão, gostamos muito dos projetos megalómanos, aliás, eu ouço nas vossas palavras, grandes infraestruturas de energia, grandes infraestruturas de água. Às vezes não é preciso tanto. E se começarmos com coisas muito concretas, muito pequeninas, organizadas e bem feitas, aquilo vai crescendo e vai atraindo. Mas o anacronismo está aí. Você tem no âmbito uma produção, gente a produzir, não há escoamento, e do outro lado, há pessoas, numa província vizinha, a pessoa a morrer à fome. Porquê? E qual é o incentivo ao particular que investiu na agricultura, por exemplo, para continuar a produzir? Muito bem. Isto, de facto, é um tema que ainda merecerá outras abordagens, como é natural. Mudando de tema, o candidato à presidência da UNITA, de Alberto Costa Júnior, nega as informações segundo as quais a sua formação superior é falsa. O político considera tais alegações como um ato de medo daqueles que não o querem ver futuramente como um líder do Galo Negro e possível candidato à presidência do país. E Alcides Sacala, deputado e concorrente à liderança do seu partido, diz que caso chegue à presidência, a UNITA vai ser poder nas eleições de 2022. Este é também um assunto que vamos agora passar, sobre o qual vamos passar a ouvir os comentários aqui dos nossos convidados. Milonga, temos aqui esta situação da UNITA que está em eleições, um jogo de acusações e, enfim, outras revelações que envolveram os aspirantes à cadeira máxima do maior partido da oposição, antes e mesmo depois da formalização das candidaturas. Ora, estes são sinais bons ou maus para o ambiente político desejável no seio da UNITA, como já disse, é o maior partido da oposição. Sim, o maior partido da oposição, com responsabilidades acrescidas não só para com os seus militantes, como também para com o país. Aliás, uma oposição que se quer vital é também, digamos, um elemento, uma condição sine qua non para o bom desempenho de quem está a governar. Mas haviam essas esquerelas a ensombrar um bocadinho o ambiente que, enfim, se desejava um pouquinho mais arrumado, mais pacífico. Claro, existem determinadas situações que infelizmente vêm ao de fora e que eu penso que a UNITA poderia resolvê-los intramuro e não vir ao de fora, porque deixa uma nódoazinha. Para quem quer ser governo, fica mal. Por exemplo, existem inclusive acusações de falta de lisura na seleção, na eleição, digamos, dos delegados. Como sabe, nem todos os militantes do partido vão votar, irão votar os militantes delegados e, a ser verdade, acaba por beliscar um pouco aquilo que tem sido o próprio esforço que a UNITA fala e o seu discurso, a sua narrativa discursiva de exemplo de democraticidade. Agora, quanto à questão do número de candidatos, eu acho que é, digamos, é um bom exercício que a UNITA faz. Todo aquele militante que se julga preencher os requisitos que o estatuto do próprio partido UNITA requer e tenha competência, tenha um projeto não só para a UNITA como para com o país, candidata-se, eu acho que é normal. Agora, o que não é normal é continuar a haver algum fogo, voltando aqui ao fogo amigo, não é? Que vai saindo lá do galinheiro um pouco para fora. Muito bem, Vítor. Estamos ainda a falar então dessas eleições no galinheiro, como chamou aqui o Milonga Bernardo. Ora, estas situações que surgiram neste processo eleitoral na UNITA, como é que qualifica estas situações? Há, por exemplo, aqui, vamos falar de uma situação concreta que é a situação da nacionalidade, dupla nacionalidade de Alberto Costa Júnior, um dos candidatos. Isto também acabou por levantar alguma celeuma. Na sua opinião, é fundamental que o candidato à presidência de um partido político tenha que ter a mononacionalidade? Bom, faz parte da lei e se de lex dura lex. Não vejo, aqui não há como fugir a este tema, se a lei assim estabelece. E há também esta particularidade, a UNITA durante todo este tempo, um militante, digamos, credenciado, não é, da UNITA, enfim,
ainda. Acontece também com Raul Danda, que no fundo tem este problema de ter de comprovar se de facto tem a militância sucessiva, sucessiva durante 15 anos. Não acha que estas seriam situações de resolução interna, como disse aqui Milonga Bernardo? Mas são, quer dizer, quem vai resolver isso não somos todos nós, serão os militantes da UNITA e o próprio partido. Aliás, creio que amanhã vai se reunir a Comissão de Mandatos que vai, enfim, esclarecer e pronunciar-se em relação a isso. Agora, são minudências próprias do jogo político. David, quando se concorre a um cargo político, nós expomos-nos a tudo aquilo que são as possibilidades de sermos denegridos, atacados, vilipendiados, porque aquilo é luta pelo poder. Não é? Então esta parte está resolvida. Outra que ainda não está resolvida é, por tudo quanto puderam acompanhar e avaliar até aqui, digamos, né? O que é que vos parece? Quem é que estará mais perto de suceder Samakuva? Isto é uma questão muito complexa, porque a UNITA tem, na minha opinião, um candidato que toca mais ou menos de uma forma geral. Aliás, se houvessem eleições primárias na UNITA, era muito provável que ganhasse o Adalberto. Não é? Se todos nós votássemos para o presidente da UNITA, era muito provável que ganhasse, porque tem mais popularidade, enfim, é uma pessoa que está mais conotada com alguma unicidade cá fora. Mas quem vota e quem, de facto, quem vai decidir os destinos de quem será o próximo líder da UNITA são os militantes da UNITA, ainda por cima os que estiverem como delegados ao Congresso. E aí quem tem sempre a vantagem é quem está com a máquina. Eu tenho muita pena, apesar de facto haver uma lição de... Quando refere àquele que está com a máquina, refere-se ao atual Presidente da UNITA. Claramente. Mas ele já não é candidato. Pois, ele não é candidato, mas também não clarificou... Tem a sua indicação de voto. Não clarificou quem é que ele estaria a apoiar e se virmos um movimento de um Alcides Chacala, nós não temos muitas dúvidas de onde é que vem o apoio. Agora, é óbvio que haver muitos candidatos à liderança de um partido não quer necessariamente dizer que há um exercício democrático. Também pode significar que não há aí grande definição de quem é que poderá estar em melhores condições para assumir a liderança. E no caso em concreto desse pleito eleitoral na UNITA, eu acho que o número de candidatos não transfere cá para fora, na minha opinião, que é um exercício democrático em que todos se revêem. Não, eu acho que há mais confusão sobre quem é que vale a pena ser o líder e penso que a UNITA, aqui nesse particular, poderá perder fôlego. Ora, então, aqui o Vítor a apontar a Adalberto da Costa Júnior como tendo, digamos, uma inclinação para a vencedora, apesar também de dizer que quem tem a máquina é que, na verdade, comanda o jogo e, no caso, Samakuva parece estar, digamos, a apontar para Chacala. A sua opinião em relação a isso, Milonga, quem é que lhe parece que está em melhores condições de suceder Samakuva? O olhar de quem está de fora vê claramente Adalberto da Costa Júnior na pole position, mas por aquilo que nós vamos conversando com militantes da UNITA, aquilo que vai transparecendo, me parece que de facto Alcides Chacala poderá ser catapultado a presidente da UNITA, e porque me parece que a ala mais pró Isaías Samakuva também está mais próxima a Alcides Chacala. Eu, enquanto angolano, enquanto cidadão que auguro que tenhamos partidos políticos fortes, que gostava que o MPLA tivesse muita vitalidade, que gostava que a UNITA tivesse muita vitalidade e por arrastos de mais partidos políticos, gostava que os delegados da UNITA elegessem por consciência um presidente que pudesse de facto não só corresponder com as expectativas da própria UNITA, mas responder sobretudo os grandes desafios que a UNITA tem, os próximos grandes desafios, olhando já aqui para as autarquias, as eleições de 2022, e que não fossem muito só por olhar por aquilo que é internamente. Aliás, se a UNITA quiser ser governo, tem de ter alguém que consiga congregar mais do que os seus militantes. Muito bem. Agora é o momento de mudarmos de tema. O empresário angolano António Mosquito está a ser acusado de se ter envolvido num negócio com um antigo representante da Santa Sé em Angola, Ângelo Brécio.
Segundo noticia o jornal Financial Times, o jornal inglês sublinha, na sua edição desta sexta-feira, que o Vaticano investigou sobre o financiamento de 200 milhões de dólares que seria concedido pelo Banco do Vaticano a favor da empresa de petróleos do empresário António Mosquito. O Vaticano esteve a investigar um investimento de 200 milhões de dólares, considerado pouco transparente, que envolveu o empresário angolano António Mosquito. A notícia é do jornal inglês Financial Times. A Secretaria de Estado do Vaticano recorreu a consultores externos em 2012 para realizar um empréstimo de 200 milhões de dólares com fundos que tinham em contas bancárias suíças à Falcon Oil, uma empresa petrolífera angolana controlada pelo empresário angolano António Mosquito. Porém, depois de ter decidido não conceder o empréstimo à Falcon Oil, a Secretaria do Vaticano decidiu investir a verba, juntamente com o fundo italiano com sede em Londres, na compra de uma participação minoritária no imóvel que aquela entidade financeira já tinha no exclusivo bairro londrino de Chelsea. O negócio foi objeto da investigação judicial da Santa Sé, no decurso da qual a Polícia do Vaticano apreendeu documentos e computadores dos escritórios da Secretaria de Estado. O Vaticano recusou-se a comentar o conteúdo da investigação, limitando-se a informar que foram investigadas transações financeiras passadas. O empresário António Mosquito conhecia o cardeal Giovanni Angelo Beccio desde que este fora embaixador do Vaticano em Angola entre 2001 e 2009. A Falcon Oil e o empresário Mosquito não responderam ao pedido do Financial Times de um comentário sobre esta investigação, escreve ainda o conhecido jornal inglês. Até 2018, o cardeal Beccio era o segundo mais alto funcionário da Secretaria de Estado do Vaticano, reportando diretamente a Bento XVI e mais tarde ao Papa Francisco. Em 2012, a Falcon Oil detinha uma participação de 5% num bloco de exploração offshore angolana, cujos maiores acionistas eram e ainda são a Sonangol e a petrolífera italiana Eni. A Falcon Oil estava a tentar um empréstimo de 200 milhões de dólares com o objetivo de financiar a sua contribuição para a construção de uma plataforma offshore que estava para arrancar naquele bloco. O cardeal Beccio recusou-se a responder diretamente às perguntas do Financial Times. Ora, e em relação a esta notícia, o advogado da Falcon Oil, Bruce Manzambi Filipe, disse que o negócio não se concretizou e que não vê razões para pôr em causa a imagem e o bom nome do empresário António Mosquito, que, salienta o advogado, recorreu ao Banco do Vaticano para obter um financiamento de 200 milhões de dólares para a sua empresa de petróleos, que está no bloco 15 com a Sonangol e a italiana Eni. Não há nenhuma investigação. O que existiu de facto houve sim esta aproximação entre o Sr. António Mosquito, a Falcon Oil, com a instituição financeira do Vaticano. Estamos a falar de um processo que decorreu há mais de 10 anos, na qual este processo preencheu e houve intervenção de consultores nacionais e internacionais de renome, na qual trabalharam no processo, de facto, e o banco, ao apreciar o processo de investimento, o banco chegou à conclusão... Mas faz algum sentido o Banco do Vaticano a financiar projetos ligados ao petróleo? Não, é mesmo por este motivo, é por este motivo que infelizmente o processo não seguiu em frente. É porque o banco chegou à conclusão que este tipo de investimento não fazia parte do seu core business e por este é o único motivo que o negócio, naquela altura, o financiamento não foi realizado. Portanto, é normal que as coisas ocorreram daquela forma e só por este motivo é que o processo não seguiu. Mas este negócio foi por iniciativa do empresário Mosquito? Sim, enquanto empresário, sim. Viu a oportunidade no bloco 1506, hoje o famoso bloco 1506, e estamos a falar de um processo há mais de 10 anos. Sonangol e a Eni. Sim, sim, estamos a falar. É o único empresário nacional privado que entrou naquela altura no negócio dos petróleos, recorrendo a várias instituições bancárias, dentre elas a instituição bancária do Vaticano. Vítor Fernandes, o que é que lhe parece existir por detrás, ou, se for o caso, mesmo já à vista desta investigação ou denúncia do jornal inglês? Eu li a notícia original no Financial Times e não há denúncia. Quer dizer, o problema não é do empresário António Mosquito. Ele não tem nenhum problema. Ele recorreu
Mas pelo menos houve uma investigação e que, enfim, apresenta alguns dados que apontam para a existência de algum negócio que não. Do que eu li na notícia do Financial Times, não há lá. Bom, normalmente quando se lê as coisas de forma enviesada, há a tendência, ainda por cima como envolve um empresário angolano, há logo a tendência de dizer que deve haver aqui uma zona obscura, mas não. O empresário António Mosquito, por causa da relação até pessoal que tinha com o Cardeal Becchio. Ângelo Becchio, portanto, é amigo pessoal de António Mosquito e por esta razão terá surgido, digamos assim, essa desconfiança no negócio. Houve uma due diligence, foi feita ao pedido de financiamento, feita por uma entidade com créditos firmados, internacional, veio para cá, analisou o negócio, não viu valia no investimento e aquilo não passou disto. Não há aqui o mínimo. Aliás, o que mereceu investigação e que está a ser de facto investigado é o potencial investimento que foi feito pelo Banco do Vaticano na imobiliária em Londres. Isto é que é a notícia, não é o António Mosquito, que ele não tem nada a ver com isso. Isso não aconteceu. Bom, Milonga também parece ser da mesma opinião. Por aquilo que eu fui investigar. Mas pelo menos é aconselhável ou não que o Estado angolano desencadeie alguma investigação também para se apurar de facto do envolvimento desta figura do ramo empresarial, mas também ligada, de certo modo, à diplomacia. Nulo crime sine leis. Não há crime sem lei. O nosso Código Penal não tipifica, por aquilo, o meu pouco conhecimento que tem do direito penal, não tipifica nada relativamente a tentativa de pedir crédito do empresário angolano a uma instituição financeira do Vaticano não se consubstancia em crime. Agora, a questão que se coloca é a instituição financeira do Vaticano, o seu core business não era para entrar nesse tipo de negócio e o negócio não se concretizou. Logo, não há matéria aí bastante que se consubstanciam em ilícito criminal. Muito bem, então não encontrando aqui os meus comentadores motivos para, enfim, tanto alarido nesta informação, dou-lhe já o seu minuto, já que estamos a chegar ao fim desta... Olha, o meu minuto, eu vou assentá-lo mais uma vez em questões que têm a ver com a própria segurança rodoviária. Eu trafeguei de Viana até cá, o Talatona. Nós temos estradas que são mortíferas. A falta de iluminação pública, o estado das nossas estradas inspiram a escrita de elogio fúnebre. Portanto, nós somos autênticos artistas. De Viana até o Talatona, há um espaçozinho aí na rotunda da FUBU que tem um pouco de iluminação. O resto é tudo escuro. Estrada sem qualidade nenhuma. Portanto, quem de direito deve, de facto, procurar dar-nos a estrada com maior dignidade para que no dia seguinte não acordemos, ou pelo menos a família não nos vai cantar o Tubinguilé. Precisamos viver. Muito bem, Vítor, o seu minuto. Bom, o meu minuto vai para secundar as palavras do Presidente da República, que, num diálogo com os jovens no BIE, apelou a que a banca não se fixe em Luanda e comece a perceber que há um país que é do todo nacional. E essa chamada de atenção do Presidente da República é muito importante porque se o sistema financeiro não estiver ao lado da economia, nós não saímos dessa crise e, portanto, cabe aqui aos decisores bancários, particularmente os que estão à frente dos bancos com maior pujança neste momento, apoiarem mesmo as atividades produtivas. E os angolanos são muito criativos, particularmente os jovens. Se lhes der apoio e se esse apoio se consubstanciar em apoio com acompanhamento, eu tenho a certeza que nós vamos vencer o desafio. Neste momento estamos em crise, mas essa crise passa se todos estivermos alinhados. Não pode ser só o Presidente da República. Por isso aqui o sistema financeiro tem que nos acompanhar aqui nisto também. Sim, senhora, muito obrigado, Vítor. Então, até aqui tivemos o comentário dos nossos convidados, que foram hoje Vítor Fernandes e Milonga Bernardo. Muito obrigado por terem vindo. David. Boa noite. Encontro marcado para uma próxima oportunidade. Muito boa noite. Obrigado, David. Boa noite. E quanto a nós, então, termina aqui esta revista Zimbo.